Olá, meus queridos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo com um tema importante e um pouco difícil de desenvolver. Hoje eu quero aqui falar para vocês do porquê eu, André, sou protestante. E, assim, eu poderia elencar uma série de fatores, de doutrinas, de informações para definir por que, de fato, eu sou protestante. Só que nós ficaremos aqui durante muito tempo e esse não é o objetivo do vídeo. Então aqui eu vou tocar em alguns pontos, não necessariamente estão em ordem de importância ou são os mais importantes. Talvez tenhamos vídeos futuros sobre alguns pontos aqui tratados ou que faltou de ser tratado aqui nesse vídeo, mas a ideia é a gente caminhar um pouquinho e entender como que aconteceu isso na minha vida em particular, e talvez pode ter acontecido na sua, ou talvez pode ajudar alguém que está iniciando os estudos nesse processo. Vamos lá. Para começar a falar do porquê sou protestante, seria muito legal falar da Reforma Protestante, que acontece ali no século XVI. Então, eu vou perceber na Reforma Protestante um movimento de busca a retornar à ortodoxia cristã. E ortodoxia cristã, aqui eu quero me referir à doutrina apostólica, como foi ensinada por Cristo aos 12 e repassada assim para toda a comunidade cristã. Então a igreja lá em Atos diz que, a Bíblia diz, né, lá em Atos, que a igreja ela cresce na doutrina dos apóstolos. Entendemos que esse conjunto, esse corpo doutrinário define a ortodoxia cristã. E aí nós vamos perceber diversos relatos dos primeiros séculos, de obras dos primeiros séculos, de como a igreja se organizava. Tem um livro muito interessante que é o livro da Didaquê. Hoje ele é de fácil acesso em português na internet. Você pode adquiri-lo por um preço barato. E eu acredito que tem até páginas ou sites que publicam ela de forma gratuita para leitura daquele que quiser pesquisar e conhecer mais sobre. Mas a Didaquê é um dos livros que vai mostrar algumas das práticas da igreja no primeiro século e realmente mostra como que a igreja foi fiel ao que Cristo passou ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Então, na Didaquê, por exemplo, a gente vai ter a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi algo instituído por Cristo lá em Mateus 28 para os seus apóstolos. E nós vemos que já nos primeiros séculos a igreja continua mantendo essa fórmula como uma espécie de ortodoxia, como o que a igreja acredita que deve ser. Dentre essa ortodoxia, nós vamos perceber a primazia de Cristo e das Sagradas Escrituras. Enquanto a Igreja Católica ela vai remontar uma linha de sucessão, pegando em específico a pessoa do apóstolo Pedro e dos seus sucessores como líderes supremos e universais da Igreja, nós vamos perceber que as Sagradas Escrituras fazem um caminho diferente, mostrando que a Igreja sempre foi governada por um colegiado de presbíteros e diáconos, os quais são levantados pela igreja e a Bíblia vai elencar ali uma série de fatores que eles têm que, de requisitos que eles têm que cumprir, como homem de uma mulher só, não dado ao vinho, que governa bem a sua casa, uma série de características que a pessoa tem que ter para ser então colocada como no presbitério ou no corpo diaconal da igreja. Então a igreja ela vai ser governada por esses líderes que devem ser submissos e fiéis à palavra de Deus. Paulo, nas suas cartas pastorais, ele vai advertir muito isso a Timóteo, por exemplo, da fidelidade que Timóteo tem que ter à doutrina que foi a ele ensinada. Paulo, inclusive, na carta aos Gálatas, ele vai dizer que mesmo que um anjo desça do céu e ensine algo diferente daquela doutrina que ele está ensinando, que ele recebeu do próprio Cristo, daquela doutrina apostólica, que seja anátema esse anjo. Então ali a igreja ela sempre vai mostrar a primazia de Cristo. Então Cristo é o cabeça e o soberano sobre a igreja, e a palavra de Cristo é o que vai fundamentar e guiar a igreja em todos os aspectos. Esse foi um dos objetivos da Reforma Protestante, voltar a esse entendimento.
Então nós vemos escritos de reformadores como João Calvino, por exemplo, sinalizando contra o papado ou contra essa autoridade máxima da igreja. E isso não é exclusivo dos protestantes, não, tá bom? Então nós temos aí muitas fases da igreja antes da Reforma Protestante que já contestavam esse tipo de autoridade. Inclusive a igreja do Oriente ali, ela não vai também ser submissa a essa autoridade, não vai entender que isso deva ser correto. A igreja do Oriente não vai nem entender a doutrina, não vai observar também a doutrina da castidade, né, dos padres. Então, os padres orientais, eles se casam, eles constituem família. Então, tem essas diferenças também. Então, a reforma protestante, ela vai voltar a essa ortodoxia, e nós vemos em específico essa primazia de Cristo Jesus como o único cabeça da igreja, sem nenhum representante visível e supremo na igreja, mas sendo Cristo. Ele mesmo, Deus que se fez homem, o único mediador entre Deus e os homens. Como coloca Paulo, o cabeça da sua igreja, aquele que governa ativamente a sua igreja através do seu Santo Espírito, que habita em nosso meio, que nos convence do pecado, que nos leva à rendição, que regenera o nosso interior, que traz a fé em nosso coração. Então, a reforma ela vai enxergar isso. Nós temos também a máxima de Lutero, né? Que ali na sua cela, se mutilando por causa dos seus pecados, abre a Bíblia em Romanos e lê: o justo viverá pela fé. Então Lutero, ele realmente ele é desprendido de todas aquelas amarras católicas que o angustiavam com medo da sua própria alma não ser salva, não contemplar a Deus no tempo final, no fim de sua vida, aqui na Terra. Então, esse texto liberta a consciência de Lutero, que estava cativa a essas doutrinas, e revela algo que é fundamental e importante na Reforma Protestante, que é a primazia da fé na vida do cristão. Então, a Bíblia diz lá em Gálatas que a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, Deus ele infunde tanto essa graça, né, essa salvação no homem, Deus ele que derrama essa graça, mas também a fé. A fé é um dom dado por Deus a nós. O homem, ele é morto em pecados e delitos, como nós vamos ver que é também uma das grandes defesas protestantes. Não que não tenham católicos que já defendiam isso, nós temos Santo Agostinho que vai falar, que vai ensinar essa doutrina também, entre outros pais da igreja, e até mesmo na época medieval, como tendo seu grande nome, o São Tomás de Aquino, que também vai desenvolver algo semelhante, mas nós vamos entender que o homem ele é morto em pecados e delitos e que ele primeiro precisa de uma moção divina, de uma incoação divina, para que ele possa, então, se libertar desse estado cativo e enxergar a Deus e caminhar a Deus. Então tudo isso depende de uma moção divina. Deus ele tem que incoar esse ato e mover o homem a fazer isso. E isso é o que nós acreditamos que é a primazia da fé. Então Deus ele que dá a fé para o homem, que coloca a fé no homem. Então o homem quando de fato escolhe a Deus, escolhe seguir a Cristo, ele faz isso por uma moção divina. Deus move o homem, Deus infunde fé no homem para que ele possa fazer isso. Sendo assim, a salvação do início ao fim é uma obra exclusivamente divina. Essa primazia da fé é uma das marcas da reforma protestante, que vai contra alguns dogmas da Igreja Católica também, que vai buscar ter uma doutrina mais aprofundada nas boas obras, né, que devem ser feitas. E é importante aqui detalhar também que a fé reformada, a fé protestante, ela não vai desqualificar as boas obras. Muito pelo contrário, as confissões de fé reformadas, por exemplo, dão um lugar especial para as boas obras. Então, o cristão ele deve sim ter boas obras, mas essas boas obras são fruto de um coração regenerado, de um coração que tenha fé. O próprio Tiago, em sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Então, ali ele mostra que uma das formas de sabermos se temos verdadeiramente fé em nosso coração
são a manifestação de boas obras. Então, as boas obras são importantes também dentro da fé protestante. Uma outra ênfase que a reforma protestante vai trazer também à tona é a volta de um culto puro. Então, a Igreja Católica, com o passar dos anos, vai trazendo inovações para o culto, trazendo coisas novas que não tinham sido instituídas lá nos primeiros séculos, como a adição de algumas imagens, veneração a santos e algumas outras coisas que, inclusive, também vão ser temas e motivos do grande cisma ali em 1054 entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. No século IX, por exemplo, por volta do século IX ali, nós temos também um documento que vai ser uma defesa à iconoclastia, né? A não fazer imagens do Senhor ali como uma observância do segundo mandamento. Então, nós percebemos que a Igreja Católica ela foi aderindo a algumas coisas ao culto, acrescentando algumas coisas ao culto também, e já no nosso tempo moderno, novas coisas foram acrescentadas, novas doutrinas foram incorporadas no escopo da igreja, coisas que nos primeiros séculos não tinham. Então a reforma protestante ela vai buscar voltar para aquilo que verdadeiramente é o que foi instituído por Cristo. Dentro disso a gente pode enfatizar o princípio regulador do culto, uma doutrina que é muito cara na confissão de fé, nas confissões reformadas, e que os protestantes buscam desenvolver e guardar com afinco em seus cultos. Então, só praticamos no culto aquilo que foi expressamente ordenado por Jesus Cristo, pelo Senhor, na sua santa palavra. Essa é uma busca legítima da fé protestante e muito importante, e o que vai distanciar muito também protestantes e católicos. Então, a reforma protestante ela vai buscar voltar à pureza do culto, a centralidade da palavra de Deus no culto, e o foco único e exclusivo na Santa Palavra de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos sacramentos ordenados por Cristo, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, a reforma vai buscar voltar-se para esse culto que é ordenado, culto ordenado. Uma das outras coisas que poderíamos citar aqui, como eu acabei de falar também, é sobre a questão dos sacramentos. Então, os reformados eles vão ter por sacramento aquilo que Cristo ordena expressamente à igreja, que é o batismo e a ceia, que vão ter os seus elementos visíveis e os seus respectivos correlatos espirituais, a sua graça representada, que de fato alimenta o cristão. Então os reformados vão acreditar sim numa espécie de regeneração batismal, não como a Igreja Católica, mas e também vai acreditar na presença real de Cristo no momento da ceia. Então o próprio Calvino vai desenvolver isso. Calvino vai desenvolver de maneira diferente de Lutero. Inclusive a igreja luterana também ela vai tomar um outro rumo acerca dos sacramentos, mas quando nós falamos de fé reformada propriamente, aqui nós colocamos como fundamento aquilo que reformadores como João Calvino vai postular, principalmente na sua obra magna, que é As Institutas da Religião Cristã. E temos também os puritanos holandeses, como eles vão desenvolver na Inglaterra, e as confissões reformadas, tanto na Holanda, né, a confissão belga, como a confissão de Westminster, que vai ser estabelecida ali na Inglaterra como a confissão da igreja inglesa, da igreja protestante inglesa e da igreja protestante na Escócia também. Ademais, aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, posso concluir aqui também falando sobre os acréscimos católicos no corpo doutrinário. No século XX, por exemplo, nós temos alguns acréscimos nos dogmas marianos, né? E alguns títulos também atribuídos a Maria. Então, nós temos a Ascensão de Maria, que é um dogma que vai ser incorporado na confissão católica no século XX. Também é um dogma que não se encontra claramente explícito, e uma dedução desse dogma nas Sagradas Escrituras também é uma complicação, embora os católicos vão tentar fazer isso também, mas títulos como corredentora, se utilizando do fato de que Maria, por ser mãe de Deus, o Theotokos, a reforma protestante, não vai negar, então os reformados acreditam de fato que Maria é mãe de Deus,
e acreditam que essa doutrina ela enfatiza a divindade de Cristo e não um dom específico e sobrenatural que vai elevar Maria de qualquer outra humanidade. Não, os protestantes vão acreditar que Maria tem uma importância enorme na fé cristã, que foi sim uma grande mulher, digna sim de ser observada a sua vida, a sua fé, o seu coração, que Deus ele vê e tem por graça ali usar dela para gerar, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas atribuir títulos como corredentora da salvação, acredito que é uma afirmação complicada, principalmente biblicamente. Nós acreditamos que a nossa salvação ela é uma obra exclusiva de Cristo Jesus e que somente por meio de Cristo nós podemos alcançar a salvação. Então, Cristo, ele nos leva, ele é o autor e consumador da nossa fé e da obra da salvação, nesse sentido propriamente dito. Inovações como a doutrina do purgatório também, embora alguns católicos vão tentar atribuir a textos muito antigos uma doutrina semelhante, ela vai ser melhor desenvolvida posteriormente, não nos primeiros séculos, e não tem tanto embasamento bíblico, a não ser com textos que eles usam de textos deuterocanônicos, como o caso do texto em Macabeus, que eles vão buscar desenvolver essa ideia de purgatório, e pegam textos dos evangelhos também para poder falar sobre isso, mas não é uma doutrina explícita nas escrituras, nem nos primeiros séculos da era cristã. Então, acredito que essas inovações sejam uma complicação também para entendermos que a fé católica seja fiel à ortodoxia cristã. Bom, esses aqui foram alguns dos fatos que eu elenquei do porquê sou protestante e do porquê vejo mais coerência na fé protestante. Óbvio que poderia citar muitos outros e talvez tenham até argumentos melhores que eu deixei de colocar nesse vídeo, mas espero que tenhamos outras oportunidades de falar sobre esses temas e de desenvolver pensamentos sobre isso. Peço para que vocês se inscrevam nesse canal. Se gostaram desse vídeo, comentem. Se tem uma sugestão, se tem uma ideia para um próximo vídeo, se tem algum tema que foi falado nesse vídeo que você quer que seja falado de maneira mais ampla, comente nesse vídeo. Peço para que vocês também me sigam nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. O link de ambas vão estar na descrição desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E em breve teremos mais vídeos tratando sobre esses assuntos e outros. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.